Olá, que Deus te abençoe, tudo bem? Eu tenho uma mensagem para você nesse momento sobre Davi. Davi foi o segundo coração de Deus. Fica até o final dessa mensagem, pois ela é importante para todos nós. Então, vamos começar? O que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus, como Davi? Uma pessoa segundo o coração de Deus é alguém compromissado, obediente, fiel à vontade e propósito de Deus. A Bíblia relata que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porém era apenas um modelo com falhas na descendência de Davi. Nasceu Jesus, o Filho de Deus, nosso exemplo perfeito. Cristo veio nos ensinar como ser pessoa segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Em Atos dos Apóstolos, temos a referência bíblica acerca dessa expressão, homem segundo o coração de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Esse trecho faz referência às passagens de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14, e 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 12, as quais explicam a escolha de Deus por Davi. Nesses textos bíblicos, Saul foi rejeitado por Deus, pela sua atitude reprovável. Deus anuncia através do profeta Samuel que ele não seria mais rei sobre Israel. Deus escolheu um outro homem em seu lugar, alguém que tinha um coração tratável e fiel. Davi, alguém comum e amado por Deus. Samuel foi então à casa de Jessé, porque o Senhor ordenou que ungisse um de seus filhos para ser o futuro rei de Israel. Samuel avaliou mal, julgando que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, poderia ser o escolhido. Mas Deus lhe ensinou uma preciosa lição nesse dia. O Senhor vê o coração e não a aparência. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Homem de valor, crê e age pela fé. Davi cria nas promessas do Senhor. Naquele tempo havia guerra entre os israelitas e os filisteus. Nessa ocasião, Golias, um gigante filisteu, desafiou um homem para lutar com ele. Ainda que sem experiência e pouca idade, Davi aceitou a luta contra Golias. Davi acreditava que o mesmo Deus que já o havia ajudado a vencer um leão e um urso, também seria com ele no embate contra o gigante. Em nome de Deus e pela sua glória, ele poderia vencer. Novamente, aos olhos humanos, o pequeno Davi não tinha hipótese alguma de vencer, mas venceu. E não porque era forte, mas por acreditar na força do Senhor. Uma pessoa segundo o coração de Deus é fiel aos seus princípios, não tenta ganhar vantagem ilicitamente. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, o seu perseguidor, mas não o fez. Em alguns momentos, até por legítima defesa, poderia ter feito, mas preferiu esperar o tempo de Deus para assumir o reino. Na verdade, Davi acreditava na promessa do Senhor de que ele seria rei. Por isso teve paciência, ele não deu um jeitinho para conseguir o que queria, nem agrediu uma autoridade ungida pelo Senhor, apenas esperou o momento certo, o tempo do Senhor. Davi foi uma pessoa que orava constantemente e vivia guiado pelas orientações de Deus. Como guerreiro, o rei Davi sempre consultava o Senhor e pedia sua direção nos assuntos do reino. Ele sempre pedia ajuda para ter a vitória. Quando Deus lhe mostrava o caminho a seguir, Davi sempre vencia. Davi não era perfeito. Ele vacilou algumas vezes, quando agiu sem direção de Deus.
apesar dos seus graves pecados. Ele reconhecia seus erros e confessava-os, talvez o seu pecado mais conhecido. Foi quando Davi desejou a mulher de Urias, um de seus homens próximos e de confiança. Nesse episódio, Davi, além de adulterar, ainda mandou colocar Urias na frente de batalha, a fim de que fosse morto em combate. Mas o Senhor enviou o profeta Natã para Davi ser confrontado com a brutalidade do seu pecado. Ele reconheceu isso, humildemente se arrependeu. O livro dos Salmos apresenta um registro desse momento de quebrantamento da vida de Davi. Isso fica em Salmo 51, depois você lê, você vai entender o quanto ele estava arrependido do seu pecado. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus implica assumir uma posição de submissão a Deus e a sua vontade. Implicar é ter uma vida de obediência, humildade e verdade, tal como observamos na vida de Davi. Davi era alguém como qualquer outro, não tinha nada de extraordinário. Pela graça de Deus foi escolhido para reinar. Mas o que Davi tinha relevante e genuinamente seu era o seu amor sincero, a sua busca pelo Senhor. Tal como Davi, todos os filhos do Senhor podem buscar agradar a Deus com sinceridade e verdade. João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus conhece o coração do homem. A chave principal para nos tornarmos pessoas segundo o coração de Deus são as nossas atitudes em relação ao Senhor. Tal como Davi, podemos pedir ao Senhor. Salmos 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mesmo sendo falhos e pecadores, nós também podemos permitir que Deus molde os nossos corações da forma que lhe agrade. Seguir sendo dependente do Senhor como filhos amados ao seu Pai. Manter intimidade e comunhão com Deus e Ele nos conduzirá ao caminho certo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Como já vimos que foi de grande distinção na vida de Davi em relação aos outros, foi sua grande sede de buscar a Deus, obedecendo à sua vontade. Buscar a Deus de todo o coração, como ele fez, implica em algumas decisões. Respeitar com sinceridade a vontade do Senhor, Davi cumpria confiando e obedecendo às instruções do Senhor fielmente. Dependência total da ajuda divina. Davi confiava que as suas vitórias vinham de Deus. O arrependimento é outro ponto-chave, como vimos. A sinceridade de Davi, ao confessar suas falhas, é algo notório. Quando foi confrontado por causa de seu pecado, demonstrou integridade e humildade, admitindo seu erro. Ele sabia da importância do arrependimento verdadeiro, o que contribuía para ajustar sua conduta de vida com Deus. Davi era perseverante, sempre que derrubado ele se levantava. A sua persistência é evidente mesmo em meio a lágrimas e choros. Na derrota, dor ou no sofrimento, por causa dessa atitude, ele nunca desistiu de buscar ao Senhor. Os nossos desejos, vontades do nosso coração irão determinar nosso caráter, estilo de vida e escolhas. Vale a pena refletir e verificar se desejamos realmente agrada mais a Deus. As pessoas têm que buscar mais as coisas do alto. Para isso, precisamos de um bom modelo. Temos que conhecer e ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Essa foi a mensagem de hoje para o seu coração. E que Deus te abençoe e fique na paz. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho para receber as notificações
para que você possa ficar por dentro da palavra de Deus.